Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, estamos de volta aqui para o bloco 2 da Parola 139, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, e nessa semana nós estamos adentrando o capítulo 6 de Mateus, estamos intitulando aqui Ele nos vê no secreto. Nós vamos separar alguns blocos de texto dentro desse Evangelho de Mateus, e nós percebemos que do versículo 1 até o versículo 8, apesar de ele tratar de dois assuntos que aparentemente são diferentes, ofertas e oração, a gente já viu no primeiro bloco que a esmola, né, não a oferta, mas a esmola, ela é de fato espiritual também. Mas o que Jesus está abordando aqui nesse texto em específico é a questão da posição do coração no que diz respeito a gente ficar tentando se exaltar, tentando se colocar numa condição que não é o nosso lugar. Né? Então, neste segundo bloco, nós vamos dar uma ênfase maior do versículo 5 até o versículo 8 desse capítulo 6 de Mateus e abordar o que significa, então, esse tempo de oração no secreto. Aqui é um assunto que eu sei que vai balançar o coração de muita gente, porque o tal do lugar secreto é algo que a gente escuta desde que a gente se converteu, e existe não vou falar um mistério, né? Mas existe uma chave exatamente nesse lugar do secreto, né? E aí eu quero trazer aqui o Mente Brilhante, o 04, que ao longo desses 20 anos me inspiram no que diz respeito a tempo de oração no secreto. Apesar de ser secreto, já estive nos dois, com os dois em tempo de oração, e eu sei o quanto vocês já avançaram nessa área. Então, e aí, Mente Brilhante, e aí 04, vamos dar sequência à nossa parola, falando agora a respeito então do tempo de oração no secreto. Você sabe, falar sobre oração, todas as vezes que a gente fala, Arthur, você há de concordar comigo, isso daqui é cara de família Fiorini. Não é verdade? Eu, se fosse você agora, daria aquele grito falando: Helena, vem aqui agora, Helena, e venha falar junto com o Xandão sobre isso. Porque se de fato e de verdade nós falamos sobre orar no secreto, nós estamos falando aqui com uma pessoa que nos inspirou, nos inspira, porque de fato tem uma vida de joelhos, né? Não é porque o Xandão está aqui, mas nós já gravamos uma parola com ele lá atrás, quando ele era apenas e tão somente um convidado, onde nós falamos sobre uma vida de oração, né? E depois nós falamos também com a Leninha, falamos também sobre uma vida de oração. Então, veja, eu acho que, em que pese, de fato, ter um estilo de vida de oração, se tem alguém que tem como falar sobre esse lugar secreto, é Alexandre Fiorini e o seu cantante passarinho. Misericórdia. A Lena tá num compromisso, mas ela me deixa constrangido, porque muitas vezes ela tá orando e eu ouço ela chorando junto. Eu falei, meu, como é que pode um negócio desse, né? Meus passarinhos estão quietinhos ali, depois que eles tomaram uma certa bronca. Ih, começaram a falar. Mas vamos lá. Eu acho que o Arthur tocou numa palavra-chave. Chave. Quando você falou, isso aqui é uma chave do reino dos céus, né? Eu folgo em dizer que é uma das mais importantes, junto com a leitura da palavra. Acho que uma e a outra tem que andar junto continuamente para o resto das nossas vidas até quando Jesus voltar. Se a gente conversar com muitos cristãos, a gente vai ver que a grande dificuldade é justamente ter um equilíbrio numa vida de oração. Por tempo, pela correria, uma série de coisas. E aí, né, eu sei que todas as orações Deus ouve, no sentido assim, onde você está no carro, está no trânsito, está no trabalho, né, Deus ouve.
Mas Jesus, ele fala algo bem interessante. Olha, quando você for orar, entra no teu quarto, né? Primeiro ele está fazendo uma comparação com aqueles que fazem publicamente para serem reconhecidos. A gente vai voltar para a mesma questão do primeiro bloco, onde as pessoas faziam aquilo ali para serem vistas pelos homens. E mais uma vez ele fala assim, a recompensa que é aquilo que os homens vão fazer. Um grande orador, né, vão aplaudir, vão talvez colocar ele como líder do ministério de intercessão, mas se no dia a dia essa pessoa não tiver uma comunhão com Deus, ele não vai estar recebendo nada além disso. E aí Jesus, ele vai falar assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Fala com teu pai que está em secreto, e como algumas versões e o Senhor citou, vai falar, e publicamente ele te recompensará. Então, aquilo que a gente está conversando com Deus e que ninguém está vendo, publicamente ele vai estar respondendo essas orações. E aí eu creio que o primeiro passo, né, é a gente entender que é um lugar de intimidade. É um lugar que eu preciso descobrir, seja na minha casa, no lugar onde eu estou, não necessariamente num quarto, mas pode ser o seu quarto, né? Por que eu falo não necessariamente? Porque de repente você, né, mora com alguém, mora num lugar pequeno, mas você acha numa lavanderia, numa sala. O que ele está dizendo assim, tenha um tempo de intimidade comigo. Tenha um tempo sozinho, só eu e você. Até porque publicamente você não vai poder entrar em assuntos que você precisa entrar no secreto. Publicamente talvez você não confesse seus pecados, você não fale das suas dificuldades, você não seja tão sincero. Tanto que ele vai falar para nós não sermos como aqueles que ficam repetindo, né, usando palavras vãs. Ele está dizendo, entra e fala com sinceridade. Porque eu já sei o que você precisa. Mas se Deus já sabe, ele está instruindo que eu entre, o que eu entendo é que ele quer gerar um relacionamento. Vamos voltar para o pai e para o filho? O Arthur sabe o que os seus filhos precisam. O que a Liz precisa, Rafa precisa. Mas mesmo assim, você provoca neles uma reação para que haja uma comunicação. Então, mesmo o Arthur sabendo o que os seus filhos realmente precisam, ele está ali trabalhando neles uma intimidade, uma comunicação, e até para que eles entendam aquilo que é importante. E da mesma maneira, Deus com a gente. Se a gente pegar depois o resto do que ele vai falar do Pai Nosso, ele vai estar destrinchando áreas importantes para a gente estar entrando, inclusive a financeira, né? Mas a gente vai deixar isso para um outro momento. Mas o importante desse secreto é uma comunhão com Deus. A gente vai voltar, poxa, eu falo bem, eu exponho bem minhas ideias na igreja, né, nos sermões, mas se eu não tiver uma intimidade com o Senhor, isso não vai estar trazendo galardão, não vai estar trazendo recompensa nenhuma para mim, porque o que vai trazer é a intimidade. E aí, quando a gente vou voltar para a questão de lugar, isso é bom só para frisar novamente, já vou passar para o Will. Quando Jesus fala assim, entra no teu quarto, hoje a casa do Arthur tem pelo menos 2 ou 3 quartos, o apartamento do Ilcinho, a minha casa, mas quando o público que está ouvindo ele tinha provavelmente um quarto só, que era em cima, no eirado, e lá embaixo era onde era a sala, geralmente ali dormia todo mundo junto, a família toda. Mas lá nesse quartinho do eirado eram 2 coisas que eram guardadas. Coisas de valor, que a gente vai entender como área financeira hoje, dinheiro, joias, uma série de coisas. E nesse quartinho, o pai e a mãe tinham o sexo, tinham a intimidade deles. Então, quando Jesus fala, entra no teu quarto, o que está pontuando 2 coisas? A oração, a vida de oração é algo valioso. É a tua comunhão com Deus. E é uma intimidade profunda que não pode ser feita na frente de ninguém. Então, eu não tenho um quarto, ok, acha um lugar, separa um lugarzinho e vai buscar o Senhor. E aí, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quer receber mais de Deus, quer ter uma intimidade mais profunda de Deus, a gente precisa achar esse ponto que Jesus está falando. O resto, a gente vai receber dos homens,
quer receber mais de Deus, e aí tem lá em Hebreus 11, ele vai falar assim, que aqueles que buscam a Deus têm galardão. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas Deus recompensa todos aqueles que o buscam. Eu gosto de uma colocação que uma vez o Paulinho fez. Assim, você quer conhecer a vida espiritual de uma pessoa, escute a oração dele. Né? E desde que ele falou isso, eu comecei a não observar as pessoas, não é isso, mas eu comecei a me observar e entender o que estava se movendo na minha oração. Eu não sei quantos vocês, mas, por exemplo, eu acabei de fazer, quando abri esse bloco aqui, eu fiz um elogio para vocês dois, de forma totalmente despretensiosa e repetindo as palavras do Wilson, não é para encher o coração de vocês, não é para engordar o coração de vocês, mas certamente vocês já escutaram isso de outras pessoas em outros lugares, a seguinte frase: nossa, como você ora bonito, como você ora bem. Né? Assim, o sorriso do Wilson já entregou, porque é uma coisa que as pessoas acabam observando, né? E aí, quando eu estou num contexto de célula, que é a minha realidade aqui de pastoreio, né? O Xandão no contexto de pastoreio também, e quando nós vamos nos preparar para impulsionar pessoas, para trazer responsabilidade para pessoas, a primeira coisa que elas falam assim, mas eu não sei orar como você ora. Eu não sei me expressar diante das pessoas como você ora. E aí eu confesso para vocês dois que isso me dá um nó na garganta, porque dentro da inocência das pessoas, dentro da simplicidade delas, elas estão muito mais preocupadas com o que as pessoas vão pensar do que a respeito do que Deus vai pensar da sua oração, da nossa oração. Eu sei que existem posições e orações que a gente não pode fazer, que a gente faz no secreto, que a gente não tem como fazer publicamente. Né? Existem orações que realmente são da nossa intimidade, mas a oração pública ela tem o seu lugar porque em alguns momentos ela vai apontar para as pessoas a direção da oração, aquilo que nós como líderes daquele rebanho estamos trazendo diante do Senhor para ser derramado sobre aquele grupo. Enfim, a oração pública ela tem o seu lugar. Mas, novamente, como a gente fez no primeiro bloco, é necessário a gente trazer essa pergunta. Né? Quando você ora em público, como fica o seu coração? Ele se enche de orgulho e vejam como eu oro bem, vejam como eu sou espiritual, uau. Vejam como eu consigo, de forma eloquente aqui, trazer uma... Muitas vezes a oração que é feita em público, ela não é feita... Aí aqui eu vou falar uma coisa, meninos. Vou mexer numa ferida que eu tenho certeza que não acontece com vocês aí. Acontece só em outros lugares. Mas tem muitas orações públicas que eu paro para pensar e elas não são feitas para Deus. Muitas orações públicas são feitas para as pessoas ouvirem mesmo. Muitas orações públicas, elas muitas vezes são colocadas para incentivar, para impulsionar, para encorajar, muitas vezes, mas são orações feitas para as pessoas. São palavras bonitas de encorajamento para pessoas. Né? Deus acaba ficando nesses momentos até sendo colocado de escanteio. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Né? Isso me traz um temor muito grande, porque a oração nada mais é do que um diálogo com Deus, e isso eu aprendi com o Chan. Né? Quando a gente faz uma oração pública, não há diálogo, há monólogo. Quando a gente faz oração pública, não necessariamente Deus responde na hora no nosso coração, mas quando Deus traz para a realidade a oração do lugar secreto. E eu achei que o Chan, quando começou a falar do lugar de intimidade, do quarto do casal, eu acreditei que você ia para um lugar, Chan, aí você parou na beira da piscina, assim, eu falei, ele vai mergulhar e você acabou não mergulhando. Mas há algo que
que é importante a gente estar acompanhando para quem nos assiste e para quem nos ouve, que é a seguinte coisa: o lugar do quarto, lugar secreto, é um lugar onde... E aí eu lembro, acho que o Sinho já falou sobre isso em algum momento. Não vou lembrar em qual parola é. Mas é um lugar onde se encontra o homem e a mulher para um local de intimidade. Eles estão desnudos um com o outro, e é neste lugar que ele, como noivo, e nós, como igreja, como noiva, ele quer ter tempo de intimidade conosco para gerar dentro de nós vida, para gerar dentro de nós uma revelação da sua palavra, para gerar dentro de nós um senso de compromisso e de aliança que só é gerado no lugar secreto. Essa intimidade que produz vida, né, só pode ser feita no lugar secreto. Deus quer trazer para a gente esse ambiente de intimidade, dizendo assim, cara, eu quero gerar em você. É dentro da intimidade que eu quero gerar dentro do seu coração aquilo que está no meu. A intimidade é um lugar onde, mesmo depois que você tem o tempo de intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo, não é um lugar onde você acaba, vira as costas e vai embora. É um lugar onde você tem o seu tempo de intimidade, mas você ainda permanece um tempo ali conversando, estando junto, fazendo um carinho, enfim. Há um pós-momento de intimidade, isso gera algo no coração que nenhum ato de sexual pode substituir. E eu entendo que é isso que Deus está trazendo para a gente refletir nesse dia, né? Ele quer nos levar para um lugar de intimidade porque ele está disposto a gerar coisa no nosso coração. E não simplesmente um lugar de intimidade para te afastar da multidão. Não é para você ficar longe dos outros, é para você ficar perto dele. Essa questão é algo que mexe muito com o meu coração. Existem respostas que Deus só vai te dar no secreto. Tem muitas pessoas que acabam indo para o culto e falam assim, eu vou para o culto para receber algo de Deus. E de fato, dentro de um culto, uma celebração coletiva, Deus acaba falando muitas coisas, ambientes são importantes nisso, mas eu não sei vocês, mas para mim os grandes momentos com Deus não aconteceram nos cultos, aconteceram no secreto do quarto. Eu queria escutar vocês um pouquinho deste espaço de intimidade, porque eu sei que vocês têm muitas histórias para contar em cima disso aí, Will. O secreto, né, é algo bem interessante, e todas as vezes que eu ministro aula sobre oração que prevalece, uma das aulas dessa matéria, eu cito Salmo 5:3. Salmo 5:3, na versão amplificada, ele diz assim: eu oro ao Senhor, eu presto um momento de sacrifício de louvor. Aí eu me aquieto e aguardo o Senhor falar ao meu coração. Salmo 5:3, nessa versão amplificada, ele está traduzindo basicamente algo que nós fazemos de forma errada. Por quê? Porque geralmente quando nós oramos, a gente acaba de orar, fala um monte de coisa para Deus, a gente se levanta e vai embora. E sabe, já tiveram situações em que, no momento de oração em línguas, e aí o Xandão ele já acende aquele fogo assim, nele, quando vai falar de oração em línguas, de que no secreto, eu orando em línguas, o Senhor ele me dando coisas novas. O Senhor ele me dando estratégias de oração. O Senhor ele me dando mecanismos, ou então até uma palavra de como abordar certo tema. Recentemente eu estava orando em línguas e o Senhor me trouxe uma palavra no coração, autossuficiência. Eu falei, uau, peraí Deus, vamos devagar. E aí Deus estava me levantando para interceder por um homem sobre essa palavra.
E aí eu comecei, então, a entender que Deus, ele quer tratar o coração de um homem sobre autossuficiência. E aí eu comecei a questionar a Deus a esse respeito. E sabe, isso foi no secreto. Porque quando nós aprendemos algo sobre a oração é um estilo de vida. E tem coisas que no seu estilo de vida que você não faz de forma pública, você faz no seu privado. É aquilo que ninguém vai te ver. É aquilo que, quando Deus está falando no seu íntimo, no seu profundo, as pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, mas como que você conseguiu? Como que você discerniu sobre isso? Nós já tivemos aqui o pastor Bruno, né? Numa parola conosco, e eu me lembro de uma vez dando aula não, assistindo aula, e a esposa dele é quem estava dando aula, e ela comentou algo interessante. Ele é dono de uma empresa, e ele olhou para sua esposa e falou assim, eu tenho uma nota no meu coração que eu estou sendo defraudado, estou sendo roubado. E aí ele e a esposa traçaram um propósito de oração por um período, e Deus começou a trazer à tona aquilo que estava acontecendo, quem era a pessoa, e ele é um homem de Deus. E aí, ao invés de, como diz a lei, né, diz a CLT, ao invés de ele chegar, já mandar o cara embora e tudo mais, ele, como um bom pastor que é, ele trouxe esse homem para perto, para um momento de arrependimento. Veja, foi no secreto que isso aconteceu. Foi no secreto que, orando, Deus, ele me dá um valor, e aí eu começo, tá bom, Deus, o que é para fazer com esse valor? E Deus, ele me dá um nome. Veja, Deus, ele me deu um valor, Deus, ele me deu um nome. Eu ligo para essa pessoa, falo, rapaz, me dá, por favor, os teus dados bancários. E essa pessoa me dá o dado bancário dele, transfiro o dinheiro. Naquela época não existia Pix. E quando há a compensação daquele valor, ele me liga chorando, desesperado. Ele fala, rapaz, você não sabe o que você fez, mas você foi resposta de oração. Porque no momento em que você depositou essa quantia, ontem, eu e minha esposa, nós estávamos orando, eu estou desempregado, e se não entrasse exatamente essa quantia, eu não sei o que nós iríamos fazer. Veja, foi no secreto que Deus, e aí, que a gente falou no outro bloco, mas foi no secreto onde Deus, ele estabeleceu um propósito, onde Deus, ele me deu a graça de ser a resposta de oração para uma pessoa. É no secreto que você vai exercer um papel que talvez, muitas vezes, você não entenda quando vem ore pelo Arthur, ore pelo Xandão, e você nem sabe a razão, mas, de repente, essa tua oração no secreto, Deus te levantou como um atalaia, para que na torre você estivesse dando um livramento para ele. Para eu terminar aqui, nós temos um irmão lá na igreja, e ele estava indo para o trabalho, e de repente veio um impulso dentro dele. O Xandão, ele sabe do que eu estou falando, que é mais ou menos igual o apóstolo Jackson faz, que dá aquelas rajadas que você fala, rapaz, se eu estiver na frente, vai pegar essa rajada em mim aqui. E ele começa naquela fúria, e a orar, e ele não entende, e ele está na Avenida do Estado. Ele bate o carro, ele fala, poxa Deus, peraí, eu estava orando, eu bati o carro, peraí, alguma coisa está errada. E aí, naquele momento, Deus não fala nada com ele, ele vai para o trabalho, o carro batido, e aquilo ele causa uma indignação nele. E ele volta, ele vê aquele acidente ainda todo aglomerado, toda aquela coisa, e ele olha uma mulher saindo, uma família saindo, agora não me lembro direito, e o Espírito Santo vira para ele e fala, nesse dia, aquela mulher, ela foi salva. E ela foi salva porque você esteve intercedendo. Aí você vai falar, Wilson, o que você está falando? Que coisa maluca é essa? Isso não tem base bíblica. Bem, talvez você não entenda isso, mas Paulo aos Romanos, ele vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, sabe o que era essa falta de expressão nos gemidos? Era ele intercedendo no trânsito por aquela mulher. E você sabe que isso é tão forte,
Porque no secreto, Deus falou para ele, comece a orar. Deus, ele está orando e falando assim para você, vai, ore. E aí talvez você pegue um gancho daquilo que o Xandão falou no início. Por que eu tenho que orar? Né? As pessoas me perguntam isso muitas vezes. Por que eu tenho que orar? Afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas. E aí, sabe de uma coisa? Nós já falamos e citamos várias vezes aqui aquela fala de John Wesley. Deus, ele não faz nada nessa terra sem que tenha um homem orando através disso. Salmo 115, 16. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. E é por isso que, oportunamente, nós iremos falar sobre a oração modelo, ou a oração do Pai Nosso, onde ele fala, Pai Nosso, que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Bill Johnson, citando um profeta, ele diz o seguinte, na verdade, nós olhamos para esse versículo, né? Como se fosse, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim aqui na terra como é feita no céu. Mas, na verdade, no original, essa fala diz assim, Espírito Santo, Pai Nosso, faça-se na terra como é no céu. É dando uma ordem para que se manifeste na terra aquilo que já é manifesto nos céus. Então, aquilo que está no secreto é você e eu, sendo a resposta de oração de pessoas. É eu e você sendo o meio pelo qual nós daremos livramento para pessoas. Sabe de uma coisa? Talvez existem pessoas, eu ouvi outro dia um cara falando isso, talvez você não consiga levar pessoas para a igreja, talvez você não consiga levar pessoas para o evangelho, mas uma coisa é clara, ninguém pode te impedir de orar, e ninguém pode te impedir de calar os lábios. Daniel foi tentado calar a boca dele, e ele falou, como é que é? Então agora vai ser na janela. E sabe o que aconteceu? Ei, Daniel, você que tem um espírito excelente, desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. Mas sabe, ali teve uns percalços na minha vinda, mas agora eu vou te entregar a revelação. No secreto. No secreto a revelação. No secreto a livramento. No secreto a provisão. Tá fechado o seu mic, Xan. Colocar 3 coisinhas rapidinhas. Para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, não é fácil começar isso. Porque é um canal de comunhão estabelecida por Deus, é a oração. E aí o nosso inimigo vai sempre insistir para que isso não aconteça. Ele pode até permitir que a gente vá para a igreja. O que ele está lutando é para que a gente não ore e não leia. Então, quando a gente vai começar uma vida de oração, seja ela pré-determinada em 5, 10, 15 minutos de início, ele vai sempre lutar. O telefone vai tocar, alguém vai bater na porta, sempre vai tentar interromper. Então, precisa estar atento a esses detalhes. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, que é cumprir a palavra dele, resistir ao diabo, passar por esse período, e aí ele vai embora. E aí o canal de comunhão vai aumentar. O segundo interessante é que o teu pai que vê em secreto, não está falando de ouvir, ele está olhando para aquilo. Ele está vendo o que estamos fazendo. E aí eu gosto muito da frase que Agar fala, tu és o Deus, o grande El Roi, é o Deus que me vê. Lá em Gênesis, então Deus está olhando para nós. E eu quero falar uma frase enquanto o Will estava aí falando, né, de quando a gente entra no lugar de oração, para mim é como se a gente estivesse à deriva num mar de possibilidades, de experiências com Deus. A gente entra para orar, a gente não sabe se ele vai mandar a gente interceder, a gente não sabe se ele vai curar a gente de alguma coisa, a gente não sabe se vai ver, eu já ouvi, já tive visões no meu quarto, a presença dele é sempre marcante, mas para mim é um mar de experiências, é um oceano de experiências, eu nunca sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou entrar, sei que eu vou orar, sei que existem os caminhos da oração,
Sei que vou perceber a presença dele, mas aquilo que ele pode fazer nesse momento, para mim é o mar. É o famoso barquinho a vagar. Para onde você quer que vá? E eu vou. Amém? Amém. Então, chegamos aqui ao final da parola 139, a 12ª, dentro do tema Sermão do Monte. E o que fica de lição para mim e para você ao final dessa parola? Presta atenção. Estratégias de guerra não são publicadas nas capas dos jornais. Estratégias de guerra são tratadas no secreto. Quer ter vitória sobre a sua limitação? Quer ter vitória sobre o seu pecado? Quer ter vitória sobre aquilo que você precisa avançar? Vá para o secreto, porque as estratégias de Deus vão ser derramadas em você lá. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta com mais uma roda de parola. E é claro, a gente espera você por aqui. Deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo para o YouTube entender que é relevante e mostrar para bem mais gente. Fiquem com Deus. Will, um abraço. 04, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.